Estou dando continuidade à série dos 9 golpes de Estado militar e civil efetivo durante toda a história do Brasil, desde do Brasil Imperial até nossos dias atuais. No vídeo anterior, trabalhei com o primeiro golpe de Estado, o chamado Golpe Noite da Agonia, de 1823. Nesta videoaula, irei trabalhar com o segundo golpe de Estado, o chamado Golpe da Maioridade, no ano de 1840. O segundo golpe de Estado que tivemos foi o golpe da maioridade, que ocorreu no dia 23 de julho de 1840. Esse golpe aconteceu no período regencial e foi um modo de governo formado após a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Sabemos que Dom Pedro foi o primeiro imperador do Brasil, filho natural de Portugal e também herdeiro do trono português. Foi um homem que se envolveu com muitas mulheres e também odiado por muitos, perdendo uma grande popularidade diante da sociedade. Com todas essas impopularidades de Dom Pedro I, ele teve que abdicar do trono e voltar para sua terra natal, Portugal. Quais foram os fatores que levaram Dom Pedro I a renunciar do poder? Foram eles: os desdobramentos do exercício do poder moderador por Dom Pedro, a rixa entre políticos conservadores e liberais, bem como a rivalidade entre brasileiros e portugueses que estavam radicalizados no Brasil, culminaram na abdicação do imperador, formalizada no dia 7 de abril de 1831. Dom Pedro I, ao deixar o Brasil, ficou o herdeiro do trono, o futuro Dom Pedro II. Era apenas uma criança de 6 anos de idade e, portanto, tinha que atingir a maioridade para poder governar. Assim como hoje, a maioridade naquela época era atingida aos 18 anos. Enquanto o imperador não tivesse essa idade, a chefia do país era confiada a regentes, que tinham o respaldo legal da Constituição Imperial de 1824 para exercer sua função. Essa mesma Constituição Imperial também determinava, em seu artigo 121, que o imperador só poderia assumir o poder aos 18 anos de idade. O período regencial, contudo, foi marcado por intensas complicações políticas. A disputa entre liberais e conservadores estava no auge. Nesse clima de tensão, um grupo de deputados e senadores, liderado por homens como José Martiniano de Alencar e Holanda Cavalcante, organizaram o chamado Clube Maiorista, com o objetivo de adiantar a posse de Dom Pedro II apenas com 13 anos de idade. Porém, como muitas províncias estavam passando por várias rebeliões, a solução encontrada para pacificar o império era a coroação do novo imperador, mesmo que antecipadamente, tendo em vista que o trono estava vago desde 1831, logo após a abdicação de Dom Pedro I. Enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade, o poder no Brasil foi ocupado por uma regência. Primeiramente, foi uma regência trina, composta por 3 integrantes, e por fim, uma regência una, com apenas uma pessoa governando o império. Nesse período de ausência do imperador, alguns poderes exclusivos dele foram suspensos, como o poder moderador e o Conselho de Estado. Os membros desse grupo apresentaram propostas de reforma da Constituição e outros projetos com vistas a entronizar o jovem imperador. Entretanto, todas foram rejeitadas. Restava a eles apelar para uma articulação com o próprio imperador, que foi persuadido por seu tutor a querer subir logo ao trono. Com a adesão do próprio Dom Pedro II ao grupo maiorista, o então regente Bernardo Pereira de Vasconcelos acabou cedendo
às pressões dos maioristas, mesmo com suas propostas sendo inconstitucionais. Então, a partir daí, Dom Pedro II passou a ser imperador em 23 de julho de 1840. Com a coroação de Dom Pedro II, dessa forma, o governo central retomou os poderes absolutos que tinha antes da abdicação de Dom Pedro I. Além disso, o novo imperador retomou o poder moderador, que havia sido suspenso no período regencial. Nesse ínterim, um dos primeiros desafios de Dom Pedro II era solucionar a Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul. Assumindo o Império Brasileiro com pouca idade, Dom Pedro II governou por muito tempo, tornando-se o governante que mais tempo esteve no poder ao longo de nossa história. O segundo reinado começou em 1840, logo após o golpe da maioridade, e só terminou em 15 de novembro de 1889, por conta da proclamação da República, que nada mais que nada menos foi outro golpe. No próximo vídeo eu darei continuidade com a série dos 9 golpes de Estado militar e civil. E até lá!